Pois é, Brasil, quando a gente acha que já viu tudo, né, nessa avalanche de insanidade chamada bebês reborn, o abismo abriu mais um degrau, né? Agora, o que está circulando na internet é ainda mais sombrio. Vídeos de bonecos supostamente possuídos que estariam dando ordens aos seus donos. E não é exagero não, tem gente alegando que o boneco mandou cometer atos tão grotescos que eu nem vou ousar citar aqui por respeito a você que está me assistindo. E o mais assustador, isso já chegou aos registros policiais. Sim, existem relatos documentados em sites e bancos de dados no exterior e você pode comprovar isso pesquisando. Entra no Google Tradutor, joga lá o termo bebês reborn e você vai ficar em choque, tá? Tem gente declarando às autoridades que fizeram os mais absurdos crimes porque foi o boneco que mandou. E o sistema jurídico fica sem saber se trata isso como insanidade mental ou como influência demoníaca. E é isso mesmo que você está ouvindo. E neste vídeo hoje nós vamos expor casos reais que estão circulando aqui nas redes sociais, que já ultrapassam a linha da bizarrice, estão batendo na porta do ocultismo e bruxaria. São situações que envolvem ações malignas, porque esses bonecos agora viraram porta de entrada para perturbação mental e espiritual. Nós vamos fazer juntos aqui uma análise séria com base bíblica e com o espírito de alerta sobre o que está por trás desse ritual perigoso que está ganhando força na vida de muita gente. Mas antes de mergulharmos, nesse conteúdo pesado, eu quero te pedir uma coisa. Deixe o seu like agora mesmo, porque vídeos como esse aqui costumam ser barrados pelo algoritmo do YouTube. O sistema não quer que esse tipo de verdade seja espalhado. Então, a tua curtida é uma forma direta de romper essa barreira. Então, por favor, deixe o teu joinha e se é a sua primeira vez aqui, se inscreve neste canal e ative o sininho das notificações para você ficar com a gente aqui, porque aqui eu falo o que precisa ser falado, sem medo e sem amarras e sem rabo preso com ninguém. E se você está nesse momento passando por dificuldades financeiras, eu tenho uma dica preciosa. Olha o que está aparecendo agora aí na sua tela. São comissões reais que eu mesmo recebi trabalhando durante 7 dias apenas com o meu celular e internet, tá? Isso mesmo. Sem nenhum patrão, sem pressão, com total liberdade. Se você quer aprender como sair da crise financeira e construir uma nova realidade para sua vida, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo e o caminho para você começar hoje mesmo a ganhar dinheiro. Meus irmãos e irmãs, vamos falar bem sério aqui agora, porque o negócio é pesado, tá? Esse vídeo que vocês vão ver aqui é um dos mais comentados da internet nos últimos dias. Tá rodando em tudo quanto é canto. É de um bruxo indiano conhecido no meio ocultista por realizar rituais de possessão em bonecas. Isso mesmo que você ouviu, Ele faz invocação para colocar demônios dentro de bonecas. Agora você me pergunta, mas irmão Reinar, isso é possível? Eu te respondo, é mais comum do que você possa imaginar. E você vai ver com os teus próprios olhos. O vídeo já está aí na sua tela, então presta bem atenção nos detalhes. Olha só, essas bonecas não são brinquedinhos inocentes como querem te convencer. Em muitos casos, são canais espirituais utilizados em rituais satânicos. E o pior, tem gente chamando isso aí de terapia. Esse tipo de objeto amaldiçoado no mundo do ocultismo é conhecido como boneca voodoo, usada para representar uma pessoa e por meio de feitiçaria afetar diretamente a vida dela. A prática é real, não é lenda de filme, não é superstição de povo antigo. Existe voodoo africano, que é o mais conhecido, com raízes pesadas em sacrifícios e encantamentos, mas também existe o voodoo caribenho, que atua com bonecos e manipulação espiritual, tudo com o objetivo de oprimir, adoecer, destruir emocionalmente ou até mesmo matar a pessoa avisada. Agora me diga o que tem de inocente em se pegar um objeto desses. Que tipo de paz alguém vai encontrar carregando no colo um bebê reborn, como o próprio nome já diz, um bebê renascido, Renascido por quem? Por qual espírito? Quem está soprando esse fôlego de vida nessas bonecas? Porque o que nós estamos vendo é um delírio coletivo tomando forma e força na internet. Tem de tudo, Creche para bebê de borracha, plano de saúde criado só para cuidar de boneco, mães e pais que juram de pé junto que
Aquela massa de silicone respira, sente dor e até tem personalidade própria. A gente sabe que, a princípio, muitos desses vídeos são realmente fakes, criados para ter like, viralizar e arrancar curtidas fácil. Mas, meus irmãos, tem uma parte disso que é real sim. Por trás de toda essa histeria, desse surto por esses bonecos, pode ter certeza, existe sim a ação direta do diabo manipulando mentes, confundindo sentimentos e instalando o engano. E se você acha que isso é só desequilíbrio emocional, espera para ver o que eu vou te mostrar agora. E antes de eu seguir com os outros vídeos que estão circulando aqui na internet, eu quero soltar aqui um vídeo curtinho, mas muito pesado, de um bruxo brasileiro, isso mesmo, um bruxo aqui do nosso país, que afirma com todas as letras que invoca espíritos malignos e os coloca dentro de bonecas. E ele diz isso com uma naturalidade que chega a ser assustadora. Esses objetos que estão sendo tratados como brinquedos ou até mesmo como filhos, podem estar carregando dentro deles uma carga espiritual suja, consagrada no oculto, usada como canal de perturbação espiritual. Então assista esse vídeo com atenção e depois me diga, ainda parece tudo inofensivo? Veja com os teus próprios olhos. Eu gosto de colocar espíritos nas bonecas. Então se você Mas dá pra pega... fazer isso? Claro, e se você pega uma boneca que já existe o medo dentro das pessoas, já existe a energia, porque se eu acreditar que essa taça aqui, ela tem energia e ela é um deus, uma divindade, ela vai ser. E o coletivo de energias vai criar uma egrégora. Entendi. Então se eu pego uma boneca que já possui uma egrégora do terror negativa, de medo, igual a Annabelle, ela tem energia. Então eu gosto de colocar espíritos ali dentro dessas bonecas, literalmente. Talvez muitos de vocês aí estejam duvidando e se perguntando, mas será mesmo que isso é possível? Irmãos, isso aí não é só possível, como é real, concreto e até documentado em muitos casos. A verdade é que muito do que a gente vê nos filmes de terror não nasceu da imaginação de roteiristas, Foi inspirado em relatos verídicos, em histórias reais, casos que aconteceram de verdade e que o mundo espiritual conhece muito bem. Quer um exemplo? O caso da boneca Annabelle. É só pesquisar, é um dos casos mais aterrorizantes e fizeram até filme, tá? E a Bíblia já alertava sobre isso há muito tempo. Em 1 Pedro 5,8 está escrito que o adversário, o diabo, ele anda ao derredor como um leão que ruge procurando a quem possa tragar. E quando a palavra de Deus fala tragar, ela está dizendo claramente que o diabo usa meios, canais, brechas e objetos, imagens, emoções, tudo que pode ser porta de entrada. O diabo, ele é um desocupado profissional. Ele tem tempo de sobra para estudar a fragilidade humana e encontrar maneiras de infiltrar a sua influência no psicológico, no emocional e no espiritual das pessoas. E agora, para você entender o nível da coisa, eu vou colocar aqui um vídeo que tá dando o que falar, que é um suposto caso de possessão demoníaca em uma boneca que tem chocado a internet. Veja com os teus próprios olhos. Boneca possuída assusta a menina de forma macabra. Veja ela se movendo. A mãe joga a boneca no lago, mas ela sai nadando para se salvar. Eu nunca havia visto isso. Sozinha ela não está. Veja de mais perto. Mais tarde, a mãe e o irmão da menina presenciam isso. Uma entidade das trevas aparece, mas veja o que acontece ao acender a luz. Onde foi parar? Ela ouve barulho no quarto do filho e vai conferir. Após isso, ela pega o boneco e leva no porão. E a câmera de segurança filma isso. Com certeza a entidade ainda está nessa casa. Ele se levanta e ainda dá uma olhada na câmera. Ele percebe que está sozinho e volta a dormir. Depois de tudo isso, você ainda tem dúvidas do mundo sobrenatural? Você viu ali no canto, a boneca parada lá no fundo do vídeo e do nada ela mexe o braço. É isso mesmo, E segundo as informações que circulam junto com esse vídeo bizarro, ele teria sido gravado em Porto Rico. E o que vem depois, é ainda mais perturbador. Vocês viram os pais assustados com o suposto movimento sobrenatural da boneca, então eles resolveram jogar essa boneca na água, numa tentativa desesperada de expulsar o demônio e se livrar dessa carga espiritual pesada nesse objeto. Só que o que aconteceu, Vocês viram aí na sequência. O boneco começa a boiar, reagir como se tivesse consciência própria. E a cena mais absurda de todas, o boneco começa a nadar. É surreal, A pergunta que não quer calar. Será que isso é real mesmo ou é mais uma dessas manipulações de vídeo para gerar engajamento?
Bom, ao meu ver essas imagens na tela aí, a gente precisa ser honesto. Nem tudo dá para afirmar que é 100% real ou manipulado. Hoje em dia, com tanta tecnologia, qualquer um consegue forjar um vídeo, mexer numa imagem, criar uma cena e viralizar. Mas a questão aqui não é só se o vídeo é verdadeiro ou não. O que eu quero que você entenda é que a prática de manipulação espiritual através de bonecos é muito mais antiga e muito mais real do que a maioria das pessoas imagina. Isso não nasceu agora com a moda dos bebês reborn e nem com a internet. Isso já era feito há séculos, em tempos onde não existia câmera e nem YouTube, nem rede social e nem internet. Mas o diabo já agia com a sua astúcia. Há milênios existia um antigo ritual na Grécia Antiga conhecida como Colossoi. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse nome. Mas séculos antes de Cristo, os bruxos gregos criavam bonecos com aparência humana, consagravam esses objetos às trevas e depois os entregavam a determinadas pessoas como parte de uma feitiçaria direcionada. Então, se você quisesse destruir uma pessoa, você criava um colossói e presenteava uma pessoa, que era o teu desafeto, com esse colossói. Esses bonecos recebiam encantamentos de maldição. E o que acontecia? Quase sempre quem recebia esses bonecos amaldiçoados morria de forma horrenda, trágica e atormentadora. Era uma prática tão difundida que há registros arqueológicos desses rituais. Ou seja, a maldade envolvendo bonecos não é ficção moderna, é história real. Então, ao assistir esses vídeos de bonecos supostamente possuídos, nadando, se movendo ou reagindo, você até pode duvidar, achando que pode ser manipulação de vídeo, edição, mas não duvide, porque o diabo é mais velho que você pensa, ele é astuto e já usava bonecos como canal de destruição desde os tempos antigos. E se ele usava antes, não duvide, que ele continua usando hoje. E eu tô falando aqui, meus queridos, de uma prática de magia milenar, das mais perversas que já existiram. E com o tempo ela foi apenas mudando de forma, trocando de nome, ganhando novas embalagens para parecer menos diabólica. Mas a essência continua a mesma. O que era Colossói na Grécia, virou voodoo na África, no Caribe, e agora renasce sob o disfarce dos bebês reborn. É o mesmo espírito antigo agindo com a mesma intenção, bagunçar a mente, abrir brechas espirituais e provocar destruição dentro do lar das pessoas. E só o fato de existirem tantos casos documentados ao redor do mundo de pessoas que cometeram atos inimagináveis após dizerem que ouviram bonecas falando com elas, já é mais que suficiente para ligar todos os alertas. Isso não é brincadeira. E eu não tô falando aqui de história inventada, de boato de internet, não. Eu tô falando de casos de polícia, tá? De gente sendo levada para a delegacia algemada com prova, com crime na mão, quando o delegado pergunta: por que você fez isto? A resposta é sempre a mesma: foi a boneca que mandou. Eu acordei e a boneca me disse o que fazer. O que essas pessoas fazem? Aí fazem uma lista de horrores que eu nem tenho coragem de repetir aqui para vocês. Mas são crimes contra pai, contra mãe, contra filho, contra gente inocente, e tudo atribuído à voz de uma boneca diabólica que, segundo eles, falou de verdade com elas. A pergunta que fica é: será que isso é doença mental, ou será que nós estamos diante de um nível de engano espiritual e ação diabólica profunda que até quem está firme precisa ficar alerta para não cair? Porque, meus irmãos, o diabo ele não precisa de muito para entrar na casa de alguém. Basta um objeto que conceda a ele legalidade, uma mente vazia. O resto ele faz com prazer. A realidade, meus irmãos, é simples e direta. Se a pessoa der brecha, o diabo se aproveita de qualquer coisa, seja grande ou pequena, para arrastar o ser humano para o erro, para o engano e para a destruição. E o que a gente está vendo aqui no Brasil e no mundo com esses bonecos reborn é exatamente isso, um reflexo direto de um tempo em que a razão foi para o brejo e o engano virou a nova religião dessa gente. Tem pessoas aí gastando até 10 mil reais num boneco, tratando como se fosse filho de verdade, cuidando, alimentando e levando para médico, como se esses bonecos fossem ser humanos. Aí eu te pergunto, isso é loucura? Ou é também influência espiritual? Porque a Bíblia já avisava, lá em 2 Coríntios 11, 14 ao 15, diz que não é de admirar, porque o próprio Satanás ele se transforma em anjo de luz. Ou seja, o diabo pode se disfarçar de luz. Por que ele não pode se esconder atrás ou dentro de uma boneca com cara de anjo? E é exatamente isso que está acontecendo. A gente vive num tempo em que o ministério do engano está operando no volume máximo. Os bebês reborns, esses bonecos com aparência de inocência, estão sendo usados como canal espiritual para bagunçar a mente, abrir portas emocionais e colocar muita gente na beira do abismo. Quando a mente da pessoa fica bagunçada, meus amigos, ela é capaz de qualquer coisa. E quando isso acontece, é só a misericórdia de Deus para trazer essa pessoa de volta. E no meio desse hospício a céu aberto que o mundo virou, aonde a insanidade e a loucura virou regra e o certo virou ofensa, eu sigo gritando no meio do caos que existe só uma saída real, existe só um caminho que liberta de verdade, que é Jesus Cristo.
Não é autoajuda, não é religião, não é terapia com boneco, nem discurso de coach. É Jesus de Nazaré, o Messias, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E não adianta florear, ou a pessoa nasce de novo pela verdade, ou vai continuar vivendo essa vida maluca, de engano, cheia de mentira, até se afundar de vez. O nosso Deus teve compaixão da humanidade, deu seu Filho único, e não deu para fazer show, para lacrar no Instagram. Deus deu seu Filho para morrer no lugar do pecador, para resgatar o que o pecado destruiu. E para ter vida eterna, meus irmãos, não é só viver com a bunda achatada, sentado no banco da igreja, não. É conhecer Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como o enviado dele. Foi o próprio Jesus que disse isso. Ou seja, a salvação não é só um passe de entrada no paraíso. É um encontro verdadeiro com quem liberta, com quem transforma. O mundo pode continuar brincando de religião, se afundando em idolatria moderna, trocando a fé por fantasia. Eu, enquanto respirar e viver, eu vou continuar dizendo que o Evangelho ainda é o poder de Deus para salvar o homem do pecado, da loucura e da condenação eterna. Pode parecer antiquado, pode parecer radical, mas essa é a única verdade que não apodrece com o tempo. Agora eu quero saber de você, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Deixe nos comentários aqui a tua visão, a tua experiência ou até a tua dúvida, porque a tua participação é fundamental para que este canal continue firme e relevante, trazendo conteúdo que confronta e edifica ao mesmo tempo. E não esquece, compartilhe esse vídeo com os teus familiares, com os amigos, nos grupos do celular e nas tuas redes sociais, porque muita gente precisa ouvir isso que eu disse aqui. Então deixa o seu like, aperte agora o botão do like, porque faz toda a diferença para o YouTube entender que esse vídeo é importante e deve ser mostrado para mais pessoas. Deixa o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo que vem todos os dias. E antes de encerrar, eu quero te apresentar essa oportunidade real, honesta e comprovada que pode transformar a tua vida financeira. Eu só trago aqui o que é sério, porque se não fosse coisa limpa, eu jamais colocaria nesse canal. Eu estive pessoalmente no escritório dessa equipe maravilhosa que é responsável em ajudar pessoas a trabalhar e ganhar dinheiro com a internet. E eu vi tudo de perto, eu conversei com quem está por trás do projeto e posso garantir que é coisa séria e funciona de verdade. A tela está aí mostrando os valores, as comissões que eu mesmo tenho recebido semanalmente trabalhando com o meu celular de casa, com liberdade e dignidade. Se você quer aprender a dar um passo para sair da dificuldade financeira, clica agora no link fixado no primeiro comentário ou aponte a câmera do teu celular para o QR Code que está aqui no cantinho da tela. A nossa equipe vai te dar o suporte completo, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus, e até um próximo vídeo, se Ele permitir.